Agora eu te pergunto uma coisa, você sabia que existe faringite em animais? Isso mesmo, na verdade em algumas espécies de animais, aquele incômodo, inflamação na garganta, atinge muitas crianças, adultos, estou passando por isso inclusive, mas com a mudança de clima, por exemplo, a chegada repentina do frio, pode atingir também os animais domésticos, principalmente em cães e gatos. Quem explica melhor pra gente agora é a médica veterinária Mara Regiane Bressan. Boa tarde, bem-vinda, Mara. Boa tarde, Vanessa. Obrigada. Pra gente pela falar de um oportunidade. tema, né, Mara, que é Isso. corriqueiro. Como que é o sintoma da faringite nos animais? Eles tossem, ficam com rouquidão, como que se manifesta? Normalmente, em cães e gatos, os sintomas principais, o início dos sintomas são como se fossem tosses com engasgos. Parece que eles estão engasgados, inclusive alguns tutores ligam pra gente, eu tô levando meu animalzinho na emergência porque ele está engasgado. Até a questão do gatinho, tem a questão da bola de pelo, tem alguma confusão? Confunde sim, né? Porque o gatinho ele também faz o sintoma de engasgo até expelir a bolinha de pelo, né? Então isso é bem comum no gato. Então alguns gatos de pelo longo, eles têm mais predisposição, sobrepeso também. Por quê? Porque eles têm mais pelo, então ficam, às vezes fazem vômitos com mais frequência, atinge a garganta, machuca, causa alguma lesãozinha na gargantinha e aí tem a maior predisposição também a fazer essa faringite, tá? Então o tutor consegue perceber porque de fato há uma diferença, ou ele tá rouquinho, ou ele tem uma tosse, ele tem um incômodo com a faringite. Tem. Normalmente o animalzinho com faringite, um dos primeiros sintomas quando tá inflamada a garganta é parar de comer. Eles não se alimentam, então assim, eles acabam associando provavelmente ao alimentar a dor, né? Como a gente, quando a gente tá com dor de garganta, a gente sempre tem aquela dificuldade de deglutir. Então eles também têm essa dificuldade. Aí o tutor já vem relatando, ele está com engasgos, está com tosse, não quer se alimentar, tá mais apático. E os sintomas normalmente iniciais são esses. Alguns animais chegam a fazer vômitos, tá? Olha. É bem frequente o vômito nesses animais. Um vômito normalmente está associado à faringite sim, tá? Há outros problemas também, mas a faringite chega a esse nível também. E qual é o tratamento, Mara? O tratamento normalmente depende, né? A gente tem que avaliar, em alguns casos até, inclusive antibiótico. Tem alguns animais que chegam com temperaturas altas, chegam febril pra gente. Então acaba que a gente tem que entrar, inclusive, com antibiótico, tá? Anti-inflamatório, antibiótico, medicações para baixar a temperatura. Então a garganta ela fica extremamente sensível. A gente consegue diagnosticar no consultório. Então sempre é importante levar para um veterinário, avaliar o porquê o teu animalzinho não está se alimentando, tá? Se realmente é só uma faringite, que é algo tranquilo de tratar e fácil, ou se ele tem algum outro probleminha também que pode levar aos mesmos sintomas. Mara, a gente está vendo imagens aí de gato, mas pega gatos e cães também, né? E cães, sim. É comum em gato e cães, mais em cães inclusive, né? Algumas raças têm maior predisposição, raças pequenas, braquicefálicos. Raças pequenas elas têm mais problemas de colapso de traqueia, então já tem uma respiração um pouquinho mais problemática. E os braquicefálicos também, como em gatos também braquicefálicos, é mais comum. Animais também obesos têm um pouquinho de mais predisposição, porque ficam mais ofegantes, resseca mais a garganta. E quando não tratada, por exemplo, o tutor de repente não percebeu ou Claro. ignorou os sintomas, se ficar por muito tempo pode evoluir para alguma doença? Claro, pode sim, né? Porque como a gente está falando de trato respiratório superior, que é a parte da garganta, faringite, toda essa região, claro que isso pode evoluir para o trato respiratório, tipo uma doença pulmonar, alguma coisa um pouquinho mais grave. E aí o tratamento também é mais complicado, né? Muito mais complicado, mas dificilmente eu acredito que hoje as pessoas elas estão mais alertas, mais atentas. Dificilmente a gente pega esse tipo de quadro, tá? As pessoas elas estão um pouquinho mais cuidadosas, também o pet está na cama, tá dentro, tá na sala, então tá mais presente com as pessoas e as pessoas percebem isso com mais facilidade. Que tem esse olhar, né? Tem. De muito Hoje mais carinho e cuidado com os mudou pets. bastante hoje. Mara, tem pergunta do público. Vamos ver quem manda Claro. pergunta pra gente? Mara Sarmento, como perceber a faringite? Então você falava aí dos sintomas, vamos reforçar, né? Isso. Como que pode perceber? Em cães e gatos se manifesta igual? Se manifesta geralmente da mesma maneira. O cão, geralmente, ele tosse com mais engasgos. O gato não, tá? O gato, ele fica mais quieto, não quer se alimentar, fica mais na caminha dele, toma pouquinha água,
deixa até de fazer as necessidades porque não está se alimentando. Então, e gatos de vida livre, que a gente fala que tem acesso à rua, procura até se esconder, tá? No cão é mais fácil perceber, eles são um pouquinho mais escandalosos, como a gente fala, né? Eles são mais sensíveis. Então, tosses, engasgos, é fácil os sintomas, tá? Lógico que, às vezes, qualquer, tipo, poeira, alguma coisa também pode causar algumas tosses, então, para não confundir com isso. Eles realmente ficam bem apáticos, tá? Eles ficam quietos, caidinhos, querem ficar a maior parte do tempo deitados, né? Mara, para a gente encerrar, prevenção, tem como prevenir? A gente sabe, né? Adultos, crianças, a gente tenta evitar sereno, bruscas, manifestações bruscas de temperatura, né? E aí nos pets também a gente pode evitar essa exposição deles? É difícil te dizer assim a questão da prevenção em pets, porque o que predispõe isso? A mudança de temperatura, né, bruscas, tanto para o fio. Quando entra o inverno a gente tem esse problema e quando entra o verão também, porque eles estão com a gente, dormem no nosso quarto onde a gente liga ar-condicionado, ventilador. Ficam mais vulneráveis. Exatamente, né? Então isso também predispõe. Agora, a prevenção é bem difícil te dizer. É mais fácil tu cuidar às vezes de uma criança, né, não levar para fora, mas os animais, eles não se contaminam na rua, geralmente. É dentro da nossa casa mesmo. Eles são mais sensíveis a ar-condicionado, ventilador, como eu acabei de citar, que resseca um pouquinho o ambiente e tudo e acaba ressecando a garganta e causando isso também, tá? Certamente. Muito obrigada pelas Imagina. Informações. Agora, o que pode ficar de alerta aí, sobre a faringite em animais é realmente perceber esses sintomas e procurar ajuda. Agora, uma outra questão que eu fiquei na dúvida, quando se começa o tratamento, é um tratamento longo? Com medicação? Passa rápido? Normalmente eles respondem muito rápido, bem diferente da gente, tá? A gente demora um pouquinho mais para a resposta. Então os animais eles têm uma resposta muito rápida. No mesmo dia que a gente medica, a maioria dos tutores relatam pra gente que em questão de 2 horas eles estão normais, tá? Quando há necessidade do antibiótico também, então a gente faz isso em consultório, procura fazer isso de maneira injetável, né? Para que não agrida o estômago, porque estão sem se alimentar. E a resposta é muito rápida, tá? Que bom, então, pelo menos um tratamento eficaz, mas tem que levar para esse aconselhamento, essa supervisão do médico veterinário, exatamente, né? Porque como eu disse, às vezes uma alergia de uma poeira, de uma construção perto da tua casa, também pode causar o espirro, a tosse e confundir um pouquinho o que eu acabei de falar. Então é importante que procure um médico veterinário para que ele avalie e realmente veja se há aumento de linfonodos, o que está acontecendo com o teu pet, se realmente se trata de uma faringite, tá? Existe uma orientação de consultas frequentes ao veterinário, principalmente esses animais que já são mais sensíveis, mais vulneráveis a uma faringite? A gente sempre pede, né, o check-up anual, pelo menos se o animalzinho é jovem, né? Quando o animalzinho é um pouquinho mais velho, a gente pede que esses check-ups sejam mais frequentes, né? Mas sempre visitar o veterinário é sempre muito bem-vindo, né? Para prevenção, para a gente orientar a questão de alimentação. O sobrepeso no animal predispõe a isso também, tá? Então, às vezes uma boa orientação do médico veterinário que cuida do teu pet vai ajudar a prevenir alguns probleminhas futuros, também como a faringite. Além da faringite, outra doença que é semelhante em adultos, crianças e que também acomete gatos e cães agora nesse período que a gente está com oscilação de temperatura e muito brusca, né? De repente um dia muito quente, aí vem um friozinho. E é ali que a gente pega realmente as faringites com mais frequência, tá? Justamente com essa mudança de temperatura. Então assim, o que a gente associa muito semelhante ao humano é a faringite, tá? Eles praticamente seguem a mesma regra que a gente, né? Mudança de temperatura, eles fazem praticamente os mesmos sintomas, tá? Não transmite para humanos, né? É importante, porque às vezes as pessoas pensam, tá gripado, né? Vai transmitir para o meu filho? Não transmite, gente, não tem essa associação não, tá? Precisa tratar com todo cuidado. É tratamento, é isso mesmo. Mara, muito obrigada pela presença aqui no Ver Mais uma vez. Eu que agradeço. Conversou então com a Mara Rejane Bressan, que é médica veterinária, falou aí sobre faringite em animais. Alerta, então, se tem algum sintoma, é preciso buscar um diagnóstico especialista com o veterinário. Muito obrigada, muito obrigada também.